Olá, uma alegria imensa estar falando com vocês. Saudamos a todos e desejamos que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Como é importante nós termos esse tempo, essa oportunidade em que podemos estar no momento muito íntimo com o nosso Deus e Pai por meio de seu Filho Jesus Cristo. Ele fala aos nossos corações e muitas dessas coisas nós precisamos ouvir do que ele fala, praticá-las e sempre buscar o entendimento da melhor maneira possível para que possamos fazer a vontade de nosso Deus e Pai. Então temos muitos desafios que vamos, diga-se de passagem, desde mesmo antes de Jesus, nós já enfrentávamos. E certamente no tempo dele, que era tão difícil quanto o nosso, até mais, porque não havia naquela época todos estes recursos que hoje nós temos e que muito pode nos ajudar. Mas Jesus, no início do seu ministério, ele precisou tomar uma decisão muito importante na sua vida. Uma entre as muitas, que foi, por exemplo, escolher os seus discípulos para que eles pudessem sair em missão e anunciar a palavra salvadora do Evangelho. Todos vocês, claro, sabem o que significa o Evangelho, né? A boa nova, a boa notícia. Nós ouvimos tantas coisas ruins, né? Quando ligamos na internet, na televisão, lemos jornais. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, quantas coisas maravilhosas nós encontramos ali. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quanta coisa boa essa frase traz para nós. E muitas vezes as pessoas sequer sabem que existe e procuram abrir a palavra de Deus e ouvi-la. Então, é um prazer muito grande, uma alegria estar falando para vocês nesse tempo, esses desafios que nós enfrentamos. Mas hoje eu quero ler uma palavra no Evangelho de Jesus, como eu disse, foi uma decisão muito importante para ele poder tomar e assim então realizar aquilo que ele pretendia. Então é um texto no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 6, versículos 12 ao 16, um texto curto, né? Em que o texto relata assim: E aconteceu naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando era já dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então, meus queridos, queridas, vejam vocês por que eu falei que foi um texto muito importante. Que é um texto muito importante, que foi uma decisão muito importante que Jesus tomou. Ele estava escolhendo aqueles no primeiro momento. Podemos dizer assim, que são os responsáveis por espalharem, anunciarem
o Evangelho em toda a face da terra. Para Pedro, por exemplo, Jesus falou: você agora não será mais pescador de peixes, você vai pescar homens. E de igual maneira, os demais discípulos, alguns tinham a mesma profissão e outros tipos de profissões, o qual Jesus então os escolheu. E por isso ele passou a noite inteira orando. Vejam que interessante. A noite inteira orando. Isso significa o quê? Significa que Jesus, ele tinha uma íntima comunhão com nosso Deus e Pai. E não era questão dele orar 1 minuto, 5 minutos, mas ele ficou a noite inteira orando em favor daqueles que ele iria escolher e colocaria em suas mãos seus espíritos, no seu entendimento, na sua mente, a boa nova, o evangelho da graça, para ser espalhado por este mundo. Por isso que chegou até os nossos dias. E eles foram até as últimas consequências. São poucos, ou talvez um apenas, que não teve uma morte trágica, como o apóstolo João. Me parece que ele morreu de velhice. Mas os demais foram crucificados, tiveram suas cabeças cortadas, foram colocados fogo, enfim. Falamos que o nosso tempo é difícil, mas naquele era bem mais. Então, os apóstolos, poderemos dizer assim, Jesus colocou na mão deles esta responsabilidade de anunciar o Evangelho para salvar o mundo. Porque o Evangelho, se nós lemos de Gênesis a Apocalipse, perceberemos que a palavra de Deus é um plano de Deus para a salvação do mundo. E nesses tempos que vivemos, muitas vezes não há remédio, não há tecnologia, a não ser a palavra de Deus, que traz para nós esperança de uma vida melhor. Não só aqui, mas após a morte, quando Jesus faz aquela promessa maravilhosa da ressurreição. Assim como ele ressuscitou, todos nós ressuscitaremos com ele para a vida eterna. Precisamos então matar o velho Adão, o homem do pecado, que introduziu o pecado no mundo, e viver para o novo Adão, que é Jesus Cristo, o Senhor da vida, da esperança, da graça, da glória, da misericórdia, da piedade, né? Ele é piedoso, o Deus, enfim, da bondade. Então, a oração, ela é importante e tem um peso muito grande na nossa vida como cristãos e cristãs. Vejam vocês, eu estava aqui, recebi uma mensagem assim: o destino do mundo estava na mão dos apóstolos, dos discípulos, posteriormente, né? Discípulas, homens e mulheres, crianças, jovens, todos que se envolveram. O destino estava na mão desses homens, que fizeram com que chegasse até nós, para que nós também, com essa responsabilidade, possamos anunciar a todas as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E uma outra mensagem é assim, vai muito na direção dessa questão da comunhão, da intimidade com Jesus, com Deus, da oração.
Os santos da história oravam por horas que pareciam minutos. E nós oramos por minutos que parecem horas. Talvez precisamos. Russell Shedd disse essa frase. Pastor, precisamos orar nessa direção. Por bastante tempo. Orar é uma coisa boa. Ler a palavra de Deus é uma coisa boa, porque nos fortalece. E quando somos convencidos disso pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, nós então percebemos que parece que aquela 1 hora, 2, 3, talvez a noite toda que nós ficamos em vigia ou dia, passou como se fosse segundos, minutos. Mas quando nós temos má vontade, não estamos interessados, nós oramos 5 minutos, parece que já passou horas que a gente estava orando. Então não podemos nos conduzir desta maneira, mas da outra, né? Orar bastante e que o Senhor certamente vai nos ouvir. O Senhor é o Criador de todas as coisas. É o Criador da vida, Ele é o doador da vida. Agradecemos ainda porque temos a oportunidade de respirar. Coisa que o homem, infelizmente, pela maldade que tem no seu coração, está destruindo de tudo que Deus fez e criou para todos nós. Vejam a dificuldade hoje das pessoas que, por conta da pandemia, precisam de oxigênio. O tempo que dura um tubo daquele. E o Senhor fez para nos dar de graça. Então, meus irmãos, irmãs, assim como Jesus Cristo, Ele orou aquela noite toda, colocou nas mãos, no coração dos discípulos, dos apóstolos, que eles tinham a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Hoje, Ele faz a mesma coisa conosco. Ele também coloca em nossas mãos esta responsabilidade. Vale a pena crer, vale a pena confiar, deixar o seu testemunho vivo e perceber que, por meio do Senhor Jesus Cristo, realizamos grandes, inumeráveis, às vezes pequenos, nada diante do nosso Deus é desprezível. Milagres, bênçãos que Ele nos dá e que essas coisas só nos fazem ser mais felizes e vivermos com mais confiança e termos esperança de que o Senhor sempre estará conosco. Eu gosto muito de um texto em Tiago, em que ele diz assim, que Elias pediu para não chover durante 3 anos e meio e não choveu. Depois ele pediu que chovesse e o Senhor deu a chuva. E Tiago ele faz assim uma colocação importante. Olha, vejam, ele era um ser humano como nós. E Deus o ouviu. Isso é lá, depois vocês quiserem ler, né? Tiago, capítulo 5, versículos do 13 ao 17. Elias era um homem como nós. E Deus o ouviu. Então, os desafios são grandes, mas temos um Deus que é maravilhoso. Ele nos dá os desafios para que nós possamos fazer a sua vontade e vencê-los, para mostrar que Ele está com todos nós. Então, que Deus abençoe vocês ricamente, derramando muitas bênçãos, muitas graças. Que abençoe, conforte os irmãos que estão enfermos,
o pastor Moisés. Deus derrame graça, saúde sobre sua vida, sua família. Conforte a mamãe, os familiares todos nesse momento difícil e que a todos nós possamos sentir que o Senhor está caminhando conosco, segurando em nossas mãos. E apesar das tristezas, nós rimos, porque o Senhor alegra o nosso coração. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Lembram quando os apóstolos viram ele, quando ele ressuscitou? Encheram o coração de alegria. Não conseguiram se conter. Que assim seja com todos nós. Ore, vamos orar em gratidão ao nosso Deus e Pai. Senhor, nós te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e bendito nome, Pai. Porque tu és bondoso, misericordioso, piedoso, maravilhoso. Tu és santo, Pai. Por isso, ó Pai eterno, nos colocamos ao escabelo de teus pés e abrimos o nosso coração a ti, porque tu és santo e por meio de seu Filho Jesus Cristo, tu nos ouve. Abençoa, Pai, nós rogamos humildemente o pastor Moisés, conforta o coração, a nossa irmã Betty, todos quantos, Senhor Deus, estão enfermos na tua igreja, Senhor. Abençoa, Pai Celestial, a igreja metodista que tu levantaste e que grandes sinais do anúncio do teu evangelho ela tem dado por meio da proclamação da tua palavra, Senhor. Abençoa todas as igrejas que também anunciam o teu evangelho, com graça, Senhor Deus, e testemunho. Abençoa, Senhor Deus, o povo trabalhador deste país e os que estão desempregados, os que passam fome, necessidades. Abençoa os que governam esta nação. Tenha misericórdia, Senhor Deus. E que a tua justiça, porque tu és o Deus de justiça, seja feita, Pai Celestial. Obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de todos nós. Abençoa, Senhor Deus, o teu povo. Que haja em nós temor e dedicação, te buscando na oração e na leitura da tua palavra, e nos cultos, e fazendo a tua vontade, hoje e eternamente. Amém. Deus nos abençoe a todos. Amém.